Boa noite. Vamos iniciar nossa oração, nosso sermão dominical. Por favor. Boa noite, Pai Celeste. Boa noite, Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus Pai. Quero profundamente agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui presente nesse sermão, dado pelo pastor Anderson Costa. Gostaria que assim a gente possamos, nessa data, receber com muito bom carinho, com muito boa vontade as palavras que Ele vai nos passar. Eu quero agradecer ao Senhor profundamente por todos aqui que estão presentes hoje. E gostaria também de pedir a proteção de todos que estão aqui presentes e também daqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Quero agradecer a todos e orar e ofertar essa oração em meu nome, Lucas de Castro Dantas, filho dos abençoados de grande geração. Amém. Amém. Muito obrigado, Jovem Lucas. Obrigado. Agora eu gostaria de convidar então o senhor missionário daqui, onde eu possa falar palmas para ele. Podem sentar, irmãos e irmãs. A palavra de hoje, irmãos e irmãs, ela serve muito fortemente para mim, né? Então, educação para os filhos. Quando a gente vê um título assim, educação para os filhos, a gente imagina que é só para os nossos filhos, né? Mas educação para os filhos, nós também nos encaixamos. Por quê? Porque nós também somos filhos e filhas de Deus. Então não é somente, no caso, os nossos filhos de segunda geração, primeira geração, crianças que nós temos que educar. Nós também temos que receber uma educação, como nós estamos recebendo toda sexta-feira, né, através da Escola do Messias Tribal Celestial. Então, não é fácil a educação dos filhos, né? Alguns dos irmãos e irmãs já, educaram seus filhos, já são filhos abençoados, já são filhos que estão filhos, casais jovens que estão se preparando para formar família e no futuro terão filhos. E constantemente nós sempre nos preocupamos se realmente nós estamos educando corretamente os nossos filhos e se nós também estamos sendo educados da forma correta. Porque para transmitir uma educação correta para os nossos filhos, eles só seguirão aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que nós falamos, os nossos filhos vão fazer e vão praticar. Né? Por exemplo, o Samuel, ele já aprendeu. Toda vez que eu vou saindo de casa, né, e minha esposa demora muito para sair, eu falo muito, bora Nasha, bora Nasha. Ele já, bora Nasha. Né? Ele também já fala. Então, os nossos filhos, eles vão aprendendo através daquilo que nós falamos e através daquilo que nós fazemos. Né? Tempos atrás, minha esposa falou que ela estava ali na cozinha preparando o almoço, e aí ela chamou Samuel e ela pedia para Samuel pegar as coisas. Pega a cebola, pega tomate, pega o arroz, e Samuel ia pegando e ajudando ela, né? Samuel também me ajuda quando eu lavo roupa, né? Ele pega o balde, ele leva o balde para lá, leva o balde para cá, abre a torneira para a água sair. Então, os nossos filhos, eles sempre vão olhar o que nós estamos fazendo. A gente acha que os nossos filhos não prestam atenção no que nós fazemos, mas eles sempre estão prestando a atenção. E não é porque nós somos filhos que nós podemos
abusar dos nossos pais, porque um dia nós também seremos pais e mães, né? Hoje eu entendo o quanto minha mãe e meu pai sofreram para criar nós três, né? Eu e meus 2 irmãos, por causa dos meus filhos. Vocês viram o quanto eu sofri ali. Eu queria prestar atenção no informativo semanal, mas Samuel bagunçando com Jasmine, brigando com Jasmine, e é assim todos os dias. Eu entendo o coração dos irmãos e irmãs, é aquele desespero, a gente quer chorar, a gente quer correr, a gente quer fugir dali, mas não tem como fugir dali. Nós temos que realmente ser fortes, e realmente nós podemos, através dos nossos filhos, e como filhos, entender o coração de Deus. É um coração de sacrifício, um coração de investimento, um coração de negação. Quantas vezes, né, nós nos negamos de comer algo para deixar para os nossos filhos, de vestir algo para comprar para os nossos filhos, até mesmo Deus também. Então essa palavra de hoje não é exatamente só para os nossos filhos, mas é para nós também, que nós também temos que receber uma educação para quando nós formos viver eternamente com os nossos pais celestiais. No Choson-gyo, na página 531, nosso pai fala assim: que tipo de educação os pais devem dar aos filhos? Não devem lhes dar uma educação baseada no conhecimento, mas no amor. Os filhos devem ser educados por pais que estejam completamente unidos. Devem ensinar aos filhos que o céu gosta da sua mãe e pai. A mãe gosta do pai, o pai gosta da mãe. Eles gostam da mãe e do pai, ao mesmo tempo que se amam mutuamente, e que a mãe e o pai gostam deles. Então, irmãos e irmãs, não tem educação maior do que a educação centralizada no amor. Não quer dizer que o nosso amor é aquele amor, às vezes, de não dar uma palmada ou falar mais alto. Isso também é amor. Isso também é educação. Minha esposa sempre fala para mim, não bata em Samuel com ódio. Eu nunca bato em Samuel com ódio, Eu fico bravo, e sempre quando eu bato nele é porque ele machucou Jasmine. Então eu dou uma palmada nele para ele não bater mais na irmã. Mas isso não quer dizer que eu não amo Samuel. Pelo contrário, eu amo muito meu filho. Então, eu sacrificaria tudo pelo meu filho. Assim como Deus sacrifica tudo por nós, mesmo quando nós somos rebeldes, mesmo quando nós somos agressivos, quando nós não queremos fazer oração, quando nós não queremos fazer rondoquê, quando nós não queremos fazer jejum, quando nós não queremos fazer dízimo, ainda assim Deus não desiste. Ainda assim Deus, Ele não vira as costas para nós. Nós, muitas das vezes, viramos as costas para Ele, mas Ele não vira as costas para nós. Mas nós temos que entender que esse amor que o nosso Pai fala não é um amor falso. É um amor verdadeiro, e nós temos que compreender a dimensão desse amor, que seria o amor de Deus, que não desiste nunca durante toda a história da providência. Nós também jamais devemos desistir dos nossos filhos, tanto físico quanto espiritual. O investimento deve ser o mesmo. Nós temos que derramar suor, lágrimas e sangue pelos nossos filhos físicos e pelos nossos filhos espirituais. Ainda no Choson-gyo, na página 531,
Adão e Eva deveriam ter recebido uma educação de amor de Deus, baseada no seu amor. Até quando deveriam ter recebido essa educação? Deveriam crescer no amor parental, até que fossem capazes de compreender todo o padrão que o seu pai sabe. Por outras palavras, até que tivessem se tornado maduros. Então Adão e Eva, eles iriam receber a educação do amor paternal e maternal, que Deus, ele é pai e mãe, né? Assim como nós temos que ser contra a ideologia de gênero. Por quê? Porque nós temos que ter um pai e uma mãe, isso é uma família. Não adianta se você tem a sua opinião de que isso é uma família e aí outra pessoa tenta influenciar você e falar que não, você está errado, você é preconceituoso. Não, essa é a tradição. Foi isso que Deus criou. Foi isso que Deus estabeleceu. Deus não estabeleceu a ideologia de gênero. Não é ideal de Deus. O ideal de Deus era um homem e uma mulher formarem uma família ideal. Então, se Adão e Eva tivessem realmente alcançado a maturidade, eles teriam toda a sabedoria de Deus. Eles iriam adquirir a criatividade de Deus. Imagine vocês, né? Nós não conseguimos ver ali na Bíblia, não há relatos na Bíblia de que na época de Adão e Eva havia escola, certo? Como será que Adão e Eva aprenderam a se comunicar com Deus? Como é que Adão e Eva falavam com Deus? Né? Porque antes da queda, Adão e Eva falavam com Deus, né? Eles se comunicavam com Deus. Como é que será que eles falavam com Deus? Em português, inglês, coreano, outro idioma? Através, né, do pensamento. Era uma unidade através do pensamento. E nós seríamos assim também para com os nossos filhos, né? Exatamente agora, se tivesse alcançado a maturidade, eu poderia entender o que Samuel está pensando e Jasmine está pensando. Não precisaria do idioma em si para nós nos comunicarmos. Então nós temos que, lógico que pai e mãe, ele tem aquele, como dizem, sexto sentido para com os seus filhos, né? E Deus também tem para conosco. Deus sempre está atento para com as nossas ações, sempre Ele está apreensivo para com as nossas ações. Deus sempre deseja que nós, como filhos e filhas, possamos seguir pelo caminho correto, pelo caminho original, pelo caminho que Ele planejava. Mas não está registrado na Bíblia que Adão e Eva cresceram recebendo o amor de Deus. Em vez de mencionar que eles foram amados, ela não nos inspira, porque começa com uma história da queda deles, ou seja, desobediência. E é o que nós vemos muito hoje nos jovens, nos nossos filhos, né? Eu vejo em Samuel. Ah, senhor Anderson, mas ele é pequenininho. Sim, mas já tem que ter obediência. Não é não. Nós também somos desobedientes para com Deus, para com as nossas figuras centrais maiores. Porque muitas das vezes nós não temos coragem ou medo de enfrentar aquela situação. Mas aquela situação, de repente, ela é para nos educar, para ralar as naturezas decaídas, que nós vamos ver mais à frente, que não pertencem a Deus, que pertencem a Satanás.
Isso estragou tudo. Então, Adão e Eva, que tinham que receber uma educação de amor de Deus, tinham um modelo de amor. Sem ele, não poderia haver tal coisa como o ideal de Deus. A questão consiste em saber qual é o modelo dessa educação de amor. Como Adão e Eva, irmãos e irmãs, não experimentaram realmente o amor verdadeiro de Deus, nós ainda não temos a capacidade de experimentar 100% do amor verdadeiro de Deus, ou seja, o puro amor de Deus. Quando nós experimentamos o primeiro amor de Deus através do nosso esposo, da nossa esposa, jamais nós queremos ficar longe, jamais nós queremos nos afastar. Pode haver discussões, pode haver brigas por diferença de opinião, porque cada um tem uma característica, né? Como nós já vimos várias vezes no Disque, cada um de nós temos naturezas decaídas que temos que eliminar. E quem nos ajuda a eliminar essas naturezas decaídas? É o nosso esposo, nossa esposa, os filhos. Eles nos ajudam. Por exemplo, acabei de limpar o chão, e aí Samuel e Jasmine vem e derrama leite, derrama suco. Aí limpa de novo, aí vem, derruba a banana, derruba a manga, derruba o mamão. Aí tem que limpar de novo, e organizar de novo. Joga a roupa ali, joga a meia lá. Então, tudo isso são situações para nós nos educarmos. E aí, depende de cada um de nós a atitude que nós tomamos naquela situação. Uma atitude que leva para o lado de Satanás ou uma atitude que leva para o lado de Deus. Nós sempre temos que analisar. João capítulo 5, versículo 19 diz: Na verdade eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Então Jesus, ele disse nesse momento, que ele não fazia nada que não viesse do Pai. Como está sendo as nossas atitudes diárias? Será que tudo que nós fazemos está centralizado no Pai? Está centralizado na vontade do Pai? Pode até ser, porque quando nós expressamos naturezas decaídas, está expressando a natureza do outro Pai, como fala em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Não podemos negar, mesmo que nós recebemos a bênção e eliminamos o pecado original, ainda tem os outros 3 pecados que nós temos que eliminar. E esses outros 3 pecados, além das naturezas decaídas, ele acaba nos levando para o lado de Satanás. E às vezes nós acabamos fazendo a vontade do Pai que nós não queremos. Nós não queremos ser filhos e filhas adotados. Nós queremos ser filhos e filhas legítimos do nosso pai e mãe verdadeiro que nos criou. Assim como Jesus. Queremos ir para o reino do céu, mas lá não podemos receber tal educação. Temos de receber a educação aqui na terra antes de irmos para lá. Se essa educação não fosse recebida nesta terra, seria um grande problema. O que é essa educação? Nós vimos
lá atrás, né, irmãos e irmãs? A educação do amor. Se nós não recebermos a educação do amor verdadeiro, não o amor falso, como é que nós vamos respirar no mundo espiritual? Porque todos nós sabemos que no mundo espiritual nós respiramos o quê? Amor. Então é inconcebível ouvir, né, outros irmãos e irmãs cristãos falando que a salvação ela é individual. E aí você pensa assim, mas onde está o amor verdadeiro quando você busca somente a sua salvação, o seu reino, sem salvar a outra pessoa? Como você vai viver no reino do céu sem o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus tios, tias? Somente você vai viver o reino do céu e você vai deixar todas as outras pessoas vivendo o inferno? Ah, senhor Anderson, mas eu já falei tanto para os meus irmãos, para os meus filhos, para os meus parentes, que nós temos que realmente ter este laço com Deus, essa unidade com Deus, e eles não me escutam, eles não vêm. Mas você fez a sua parte. Ao menos você investiu, tentou. Agora, quando você não investe, quando você não tenta, quando você não sacrifica, haverá acusação. Haverá acusação. O reino do céu é o mundo do coração. Não é um reino do céu de doutrinas ou denominações religiosas, mas do coração. Por que Deus quer encontrar as pessoas fiéis nesta terra? Para formar filhos e filhas. Que espécie de filhos e filhas quer formar? Quer formar filhos e filhas a quem possa expressar o seu coração, dizendo: isto é o que sinto. Então Deus, irmãos e irmãs, Ele deseja encontrar cada um de nós como seus filhos e filhas para expressar o seu coração. Esta semana eu estava fazendo um estudo com jovens e fazendo a leitura das histórias do verdadeiro Pai, e ali eu fiz a parte da leitura onde eu não tinha visto ainda o quanto o verdadeiro Pai desesperadamente ele investiu para sentir o coração de Deus, quantas lágrimas, suor e sangue ele realmente derramou com apenas 16 anos. Quantos dos nossos jovens de 15, 16, 17 anos derramam lágrimas assim para realmente conhecer o coração de Deus? Até mesmo cada um de nós, será que nós já realmente conhecemos 100% o coração de Deus? A vontade de Deus? Então, cada um de nós temos que buscar compreender esse coração de Deus. Logo, que tipo de atitude deviam ter Adão e Eva para receber educação? Deveriam sempre seguir o pai deles, porque tinham com ele uma relação entre pai e filhos. Quando ele saísse, deveriam segui-lo onde e quando quer que fosse. Com certeza o seu Manel já teve essa experiência, né, seu Manel? Quando os seus filhos e filhas eram menorzinhos, né, o senhor saía, por exemplo, para andar a cavalo ou cuidar da criação, eles vinham atrás, né, seguravam na perna, queriam abraçar, até hoje, né, acredito que é assim, né, não sai de perto do pai. Assim, Adão e Eva deveriam ter sido com Deus, nós temos que ser com Deus, né? Sempre querer estar ao lado de Deus, sempre ansiar por Deus.
Assim como os nossos filhos ficam tão desesperados para estarem conosco. Né? Hoje, Jasmine lá na igreja no meu colo, o seu Marcílio todo tempo chamando ela, querendo pegar, e ela não queria sair de jeito nenhum. Né? Chorava e não queria sair. Então assim nós temos que ser com Deus também. Sempre querer estar no colo de Deus. Estar apreensivo para ouvir a palavra de Deus. Quando subisse uma montanha, deveriam subir com ele. Se descesse até o vale, deveriam segui-lo até o vale. E se fosse para uma caverna, deveriam entrar na caverna com ele. Deveriam estar sempre com o seu pai. Se Deus tivesse de ser separado dos seus filhos, poderia fazê-lo? Como Deus é um ser absoluto, desejará absolutamente vê-los e gosta absolutamente deles. Quando gosta. Vocês não podem dizer, bem, Deus, se quiser vir, venha. E se não quiser vir, não venha. Se quiser ficar aí, fique. E se não quiser, não fique. Tem de ser absolutos. Então nós não podemos achar que, se Deus quiser vir na minha vida, Ele vem. Se Ele não quiser vir, tudo bem. Se Ele quiser ficar ali, deixa Ele lá. E eu vou ficar aqui. Não, nosso relacionamento com Deus deve ser absoluto. Nós temos que ter ansiedade para nos encontrar com Deus. Eu fico desesperado a semana inteira sobre que palavra eu vou transmitir para os irmãos. Que palavra de Deus para inspirar os irmãos. Tanto que eu deixo até para o último momento, preocupado se realmente essa palavra vai ajudar os irmãos e irmãs. E eu sempre quero fazer algo melhor para os irmãos e irmãs, né? Um sermão mais animado. Hoje o Taracão e eu lá ensaiamos essas canções para animar ainda mais o coração de vocês, né? E constantemente eu quero estar preparando essas novas canções junto com eles. E são canções, eu não sei os irmãos e irmãs, mas quando eu não conhecia nenhuma delas, quando eu ouvi pela primeira vez, nossa, eu chorava muito. Porque se vocês realmente analisam cada uma das frases para fazer um reino, nossa, é incrível. Que para fazer esse reino precisa de cada um de vocês. O reino não é só meu. Chamar os amigos. Que nós temos que ser campeões de Deus. Então cada canção realmente emociona bastante. É muito profundo. E através das canções nós também recebemos educação. Se vocês estiverem numa posição de completa união com Deus, interna e externamente, serão pessoas eruditas. Só não vale o Wilson responder, tá, irmãos e irmãs? Quero ver se vocês têm trabalhado aí o português de vocês, como o pastor Anísio falou, né? Alguém sabe o que significa erudita, menos o Wilson? Acho que o Tanacan também ouviu o significado, você também não vale. Eruditas. Tentem analisar através do contexto aí da frase. Se vocês estiverem numa posição de completa união com Deus, interna e externamente, serão pessoas eruditas. Tá bom, vou facilitar para vocês. Vai. Vocês acham que Jesus era uma pessoa erudita? Sim ou não? Sim, Jesus era uma pessoa erudita. Porque ele era
um com Deus internamente e externamente, e ele não precisa... com 12 anos nós vemos na Bíblia que ele estava ensinando os doutores, certo? Ele não tinha o conhecimento, né, que os doutores falavam, nossa, esse menino ele não tem o conhecimento que nós temos, mas ele é muito sábio. Então uma pessoa erudita é uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem conhecimento mesmo sem estudar. Então Jesus ele era, e cada um de nós podemos nos tornar uma pessoa erudita, mesmo se nós não vamos para a escola, para a faculdade. O seu Manel, o senhor não chegou a fazer faculdade, né? Conseguiu concluir a escola? Não, mas ele pode ser considerado uma pessoa erudita. Por quê? Porque ele levou o princípio divino para muitas outras pessoas, ele educou muitas outras pessoas. Ou seja, a sabedoria que ele tinha, ele transmitiu para outras pessoas. E transmitir a nova verdade é muito maior do que você transmitir aquilo que você aprendeu na faculdade. Porque na faculdade você não vai aprender a nova verdade. Lógico que a faculdade, o curso que você faz, ele vai te ajudar a ter uma estabilidade financeira, uma vida material boa. Mas o seu intelecto, ele vem fortalecido através da nova verdade. E não há sabedoria maior do que essa de você transmitir a nova verdade. Porque quando você transmite a nova verdade, automaticamente você tem a oportunidade de salvar uma vida, de guiar uma vida para o caminho correto. A faculdade ela pode ser uma porta, né? Um caminho para nós guiarmos também, né? Como aconteceu com a minha esposa. Ela foi testemunhada e veio para a igreja. Então, não é porque aqui a palavra fala que você pode ser um erudita somente através da unidade com Deus interno e externo que você vai, né? O Lucas, por exemplo, agora vai abandonar a faculdade. Não, jamais. Tem que concluir. Ou o Riosson, que está no início, né? A Luana, abandonarem. Não. Não é isso. Terminem, concluam e aproveitem essa oportunidade para serem exemplo e testemunho para outras pessoas também. Terão mesmo mais conhecimentos que se tiverem feito uma investigação. Como são o céu e a terra estruturados? Mesmo todos os insetos recém-nascidos encontram sua comida quando nascem. Deveríamos ser pessoas muito fascinantes, mas é devido à queda que não nos tornamos assim. Embora tenhamos caído, a nossa natureza original ainda está em operação na relação entre parceiros, sujeito e objeto. Como coisas sujas que têm estado se acumulando até encoberto, a sua operação será mais forte quando estas coisas forem removidas. Quando forem completamente removidas, a natureza original explodirá. Então, irmãos e irmãs, a nossa natureza original ela não consegue se expandir. Por quê? Porque tem muita sujeira das naturezas decaídas que está impedindo de fluir, de realmente estar livre. Então nós temos que ir lá e limpar, ralar, através do quê? Através de condições. Nós temos que estar constantemente fazendo condições para estar tirando essa sujeira, para que a nossa natureza original ela possa explodir. Para quando a pessoa olhar para você, nossa,
o Hillsong mudou da água para o vinho. Está totalmente diferente. Aquele jovem que só ficava assistindo séries, filmes, né? Tinha um cabelão, passou a maquininha. Né? Então, nós temos que realmente deixar a nossa natureza original explodir, expandir para as pessoas. Nós temos que transmitir para as pessoas, irmãos e irmãs, positividade. Eu assisti um filme essa semana, quinta e sexta, né, que eu passei ontem para os jovens no estudo. O nome do filme é Superação, o Milagre da Fé. Com certeza algum de vocês já assistiu. Rapidamente falando sobre o filme, esse filme conta a história de um jovem de 14 anos, o John, que ele infelizmente sofreu um acidente, ele caiu, ele estava brincando com os amigos no lago que estava congelado e de repente quebrou e ele ficou lá cerca de 20, 25 minutos debaixo da água. Foi quando um dos bombeiros ouviu a voz que ele achava do chefe, mas o filme fala que foi a voz de Deus, guiou ele e conseguiu tirar o menino. Mas o menino, durante todo o filme, ele lutou pela vida. Ou seja, naquele momento, a mãe dele era uma mulher de muita fé. Ela fez muita oração por ele. Né? E nós também temos que ser pessoas de muita fé. Superar qualquer tribulação que nos venha com muita fé. Com muita oração. Sempre estar em oração. Realmente, e ali nesse filme, o que eu quero mostrar para vocês? Há um momento que todo mundo, até os parentes mais próximos e os doutores, dentro do quarto, começam a falar: olha, ele não vai passar dessa noite. Por que nós estamos investindo tanto nesse jovem, sendo que poderíamos cuidar de outras pessoas? E a mãe, que era uma mulher de muita fé, estava no banheiro e ouviu, falou: olha, a partir desse momento, vocês não falem coisas negativas perto do John, porque ele está lutando pela vida, vocês têm que falar coisas positivas para ele. Quando ela saiu, também todo mundo falando coisas negativas, ela brigou com todo mundo, falou: a partir desse momento, vocês só falem coisas positivas, porque o meu filho lá está lutando pela vida. Então transmita coisas positivas, não coisas negativas. Vamos ser mais positivos. Ok? Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pais, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Então, todos os dias, mesmo que a nossa vida seja uma vida de 100% unidade com Deus, nós temos que nos arrepender, porque a vida do nosso vizinho ainda não é 100% de unidade com Deus, dos nossos parentes, da nossa sociedade, da nossa nação e do mundo. Então nós temos que nos arrepender por cada um deles. Mesmo que eu já sou perfeito, não adianta somente eu alcançar a perfeição e a minha família, a sociedade, a nação e o mundo não alcança. Não conseguiremos viver o reino do céu. Eu posso até viver no reino do céu eu sozinho. Mas como é o reino do céu eu sozinho? Já não é reino do céu porque é algo egoísta. É algo egoísta. Jesus, ele não conseguiu viver o reino do céu. Ele era o próprio reino do céu, mas as pessoas não entendiam que ele, Jesus, tinha que formar uma família, se unirem a ele e expandir esse escopo.
Cada um de nós temos que expandir o reino do céu. Mateus capítulo 3, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Somente através do arrependimento, né? O presidente Coit falou muitas vezes nos guias internos, né? Já está dando saudade dos guias internos, né? Que ele nos oferecia, mas agora nós estamos recebendo conteúdo no alto nível, né? Nível ainda maior que o que nós recebemos, diretamente de nossa figura central maior, de nosso líder maior. Então nós também temos que constantemente estar nos arrependendo, por nem todas as famílias abençoadas terem alcançado o desejo da verdadeira mãe, dos pais celestiais. Qual é o conteúdo da verdade? Por mais extraordinário que o conteúdo da verdade possa ser, não pode substituir os seus pais, cônjuge, filhos e filhas. Qual é a mais elevada de todas as verdades? São os pais, marido, mulher e filhos. Não há nada mais elevado que eles. Então, qual é o centro da verdade? É o amor. Do ponto de vista de tal princípio, qual é o centro da verdade? É o amor. Como ser original da vida, do amor e da verdade? Que tipo de ser é Deus? Ele é o Pai e ao mesmo tempo a mãe dos seres humanos. Os pais são o núcleo. Então não adianta nós conhecermos a nova verdade, conhecermos o princípio divino, se nós não conhecemos o amor verdadeiro dos pais celestiais, de Deus que é nosso Pai e nossa mãe. Se nós não conhecemos o coração dos pais celestiais, é muito difícil nós seguirmos com a nossa vida. Somente quando nós realmente conhecermos esse amor que brota dos pais celestiais, é que nós poderemos ter uma vida mais abundante. Uma vida com uma felicidade eterna. Ok, irmãos e irmãs, este é um conteúdo longo, eu não quero esticar muito o nosso sermão de hoje, então até aqui foi a nossa palavra de hoje. Quero agradecer, a presença de cada um de vocês. Vamos orar para nós finalizarmos a palavra de hoje. Boa noite, amados pais celestiais, amados verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, amado Jesus. Muito obrigado por essas palavras que o Senhor nos transmitiu no dia de hoje. Palavras que os verdadeiros pais buscaram e receberam através de muito suor, lágrimas e sangue. E o Senhor, Pai, incansavelmente, determinadamente busca que nós venhamos nos tornar filhos e filhas de piedade filial, que realmente podem sentir o Teu coração, que realmente podem demonstrar e transmitir o amor verdadeiro que brota de Ti. Pai, guia-nos, usa-nos, sonda-nos, inspira-nos e capacita-nos para esta nova semana que se iniciará. E que realmente cada uma das realizações que nós efetivarmos durante esta semana seja efetivado no Teu nome, na Tua presença e dos verdadeiros pais. Realmente me agradeço por tudo. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, em nome de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Anderson Costa, uma família abençoada central. Ágil. Muito obrigado.